Saudamos a todos os nossos queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 3. Antes de iniciarmos, oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, eis-nos aqui na Tua presença, em busca da Tua bênção, em busca da intimidade contigo, em busca de conhecimento que nos salva, em busca de conhecermos melhor o nosso Pai e o nosso Salvador Jesus Cristo. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, ao abrirmos a Tua palavra, falando ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. A lição número 3, a fim de que todos sejam um. O título desta lição sugere união entre os discípulos, unidade entre eles. Era o que não existia. Até o momento em que Jesus Cristo morreu na cruz, não existia esta união entre os discípulos. O verso áureo diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, verso 20 e verso 21. O Evangelho de João é o meu evangelho preferido. João apresenta a vida de Jesus de uma forma diferente. E esta oração que vamos estudar hoje, a oração de Jesus no capítulo 17 de João, ela é muito importante, muito instrutiva para você e para mim. Porque Jesus orava, e orava muito. Por que Jesus orava muito? Porque ele dependia do poder do Pai. Ele, sendo Deus, viveu como homem, na dependência do Pai, não fazendo nada sem receber do Pai a orientação. O Pai desvendava diante do Filho cada manhã a agenda do dia, e o Espírito Santo guiava Jesus Cristo. Jesus era guiado pelo Espírito Santo, e assim também todos nós, que somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, conforme diz em Romanos capítulo 8 e o verso 14. Aqui diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Jesus foi gerado filho de Deus no ventre da Virgem Maria. Você e eu fomos gerados filhos e filhas de Deus no momento em que nascemos da água e do Espírito. Ou seja, você e eu somos filhos de Deus e temos que ser guiados pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo guia, orienta e abençoa somente aqueles que são filhos e filhas de Deus. Queridos, a preocupação principal de Jesus, expressa nesta oração de João capítulo 17, é a unidade, a união entre os discípulos. Por que Jesus orou tanto? Por quem ele orou? E o que a oração de Jesus significa para nós hoje? Significa que você e eu precisamos ser crentes de oração, calo nos joelhos. Há pessoas que dizem que oram muito, mas não tem aquele calo no joelho. Nós temos que passar muitas horas em oração, na dependência do Pai, recebendo a guia e a unção do Espírito Santo. Na parte de domingo, Jesus orou por si mesmo. Naquela hora de angústia, naquela hora probante, difícil, em que a sorte da humanidade oscilava na balança, Jesus estava sendo tentado por Satanás para que não morresse pela humanidade, dizendo que a humanidade não merecia, que os discípulos não mereciam. E Jesus Cristo estava tremendo, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Queridos, naquele momento difícil, Jesus começou a orar por si mesmo. Jesus não orava somente pelas pessoas, Jesus orava por si mesmo também. Você também. Você tem que orar por si mesmo. Você tem que buscar a santificação da sua própria alma. E então você tem que orar também pela esposa, pelos filhos, pelos parentes, pelos amigos que você quer salvar. Nós, queridos, estamos nos espelhando em Jesus Cristo, que buscava a santificação da sua alma, pela entrega diária ao Pai.
recebendo a unção do Espírito Santo cada manhã. Por isso Jesus sabia onde ir, para onde ir, a quem pregar, o que falar, porque o Espírito Santo estava nele. Ele era uma possessão do Espírito Santo. Gerado pelo Espírito Santo, ele era guiado pelo Espírito Santo também. Queridos, a oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, está dividida em 3 partes. Primeiramente, Jesus orou por si, em seguida orou por seus discípulos e, por fim, pelos que posteriormente viriam a crer nele. Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 17 e os versos 1 até o verso 5. João capítulo 17 e os versos 1 até o verso 5. Aqui nós lemos: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Levantando os olhos para o céu. É assim que você ora, levantando os olhos para o céu. É lá que está o nosso Pai. É lá que está o nosso Salvador Jesus Cristo. Você levanta as suas mãos. A Bíblia diz que Jesus Cristo falou: é chegada a minha hora. Queridos, que hora é esta que Jesus Cristo disse: é chegada a minha hora? Tantas vezes Jesus Cristo disse: não é chegada ainda a hora. Abra sua Bíblia e você poderá ver em João capítulo 2, verso 4. João capítulo 2, verso 4, Jesus Cristo diz o contrário: ainda não é chegada a minha hora. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Em João capítulo 7 e o verso 30, abra sua Bíblia. João capítulo 7, verso 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Que hora é esta que não era chegada? E que hora é esta que Jesus Cristo falou em João capítulo 17? Agora chegou a minha hora. Queridos, Jesus conhecia a profecia. Jesus entendia muito bem a profecia das 70 semanas de Daniel capítulo 9. As 70 semanas eram 490 anos. Estes 490 anos começaram em 457 a.C., com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Mas, queridos, esses 490 anos eram 70 semanas proféticas, e a última semana diz respeito especificamente do Messias, porque a última semana das 70 de Daniel capítulo 9 fala sobre a unção, o batismo do Messias, quando Jesus Cristo foi batizado no ano 27. E sendo Jesus Cristo batizado no ano 27, Jesus sabia que ele teria mais 3 anos e meio até a sua morte, porque ele morreria na metade da última semana. A última semana durou do ano 27 ao ano 34. Jesus bem sabia, conforme a profecia diz, em Daniel capítulo 9, verso 25 e 26, que o Messias morreria na metade da última semana. Jesus Cristo sabia que ele tinha 3 anos e meio de ministério, e agora, em João capítulo 17, estava se aproximando a hora do seu sacrifício. Como você pode ver no capítulo 18 de João, fala sobre Jesus sendo preso no Getsêmani. Portanto, o capítulo 17 tem a oração de Jesus, a oração quando ele falou: é chegada a minha hora, é chegado o momento de eu morrer como sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para salvar a humanidade. Queridos, por isso Jesus disse: é chegada a minha hora. E nesse pedido do verso 1, entre Jesus e o seu Pai, diz aqui: glorifica o teu Filho. Jesus Cristo estava para ser humilhado. Jesus suaria sangue no Getsêmani. Depois Jesus Cristo seria açoitado. Depois lhe colocariam uma coroa de espinhos. E depois lhe colocariam sobre os ombros uma cruz. Querido, Jesus Cristo seria humilhado como nenhum outro ser humano, mas agora Jesus diz: glorifica o teu Filho. Nesta hora probante, nesta hora difícil da minha missão, salvar a humanidade, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Ou seja, para que Jesus Cristo cumpra com a missão que o Pai lhe dera. Jesus nasceu e viveu nesta terra para cumprir com a missão do Pai. Qual era a missão? Revelar o caráter do Pai diante da humanidade e morrer na cruz. Queridos, Jesus nasceu para morrer. Que missão difícil, nascer para morrer.
mas para um santo propósito: reivindicar e justificar o caráter do Pai diante do universo e salvar a humanidade perdida, abrir as portas do céu para você e para mim. Que missão difícil, mas que missão santa e sagrada que o Pai deu para o Filho. Queridos, o nosso Pai Celestial dá para você e para mim também. Nós que somos gerados pelo Espírito Santo, somos filhos e filhas de Deus, Ele também nos deu uma missão santa, uma missão sagrada. Não somos cobaias, não somos vítimas, nós somos filhos e filhas de Deus com uma missão especial na terra: revelar o caráter do Pai, reivindicar através da nossa vida a justiça e a misericórdia do Pai, e mostrar que a lei do nosso Pai, a lei de Deus, os 10 mandamentos, ela é santa, justa e boa, porque o nosso Pai é santo, justo e bom. Em João capítulo 17, verso 2, diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. A Bíblia diz que Jesus Cristo, quando na terra, viveu como homem, recebia o poder do Pai através do Espírito Santo. Muitos não entendem esta submissão de Jesus ao Pai enquanto ele estava aqui na terra, na qualidade de ser humano. Ele se tornou um de nós. Queridos, muitos usam estes versos que falam de Cristo em sua humilhação na terra para menosprezar o Filho, dizendo que ele não é Deus. Ele é Deus. Mas quando você lê aqui, ele está falando como homem. Como você, ele é o nosso exemplo. Ele vivia na dependência do Pai, como todos os homens devem viver. Por isso ele diz: assim como lhe deste poder sobre toda a carne. É o Pai que lhe dava poder, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Pela morte de Jesus, ele daria vida eterna a todos os que nele crescem. E o verso 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vida eterna é conhecer Deus. Deus no hebraico é uma palavra plural, Elohim, Deus. A palavra Deus envolve Pai, Filho e Espírito Santo. A vida eterna é que conheçam a ti como único Deus. Deus é único, porém este Deus único, ele é composto por 3 seres divinos: Pai, Filho e Espírito Santo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, o plano de enviar a segunda pessoa da divindade para morrer por você foi feito entre Pai, Filho e Espírito Santo. E o Filho se voluntariou para morrer pela humanidade caída. E aqui ele veio para revelar Deus. E a vida eterna é conhecer esse Deus que nos amou tanto. Não dá para entender tão grande amor. Por isso a Bíblia chama de o mistério da piedade. Ele nos amou tanto que deu o Filho. Ele viveu aqui entre nós e morreu por nós. E o verso 4 diz: e eu glorifiquei-te na terra. Tudo que Jesus fez, no comer, no beber, no andar, no agir, em todo o seu comportamento, Jesus Cristo tinha em vista glorificar o Pai aqui na terra, revelar o Pai. Por isso Jesus Cristo disse: quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Somos um em natureza divina. Nós somos um em propósito, que é o propósito de salvar a humanidade. Somos um em propósito de destruir Satanás, o pecado. Queridos, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que obra é esta que o Pai deu para o Filho fazer? A obra de revelar o caráter de Deus, destruir as acusações, maledicências de Satanás, mostrando que o Pai, o Deus Pai, é amor, é misericórdia, e tão grande amor tem Ele que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o verso 5: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo. Jesus estava para entrar no vale da sombra da morte, que começou ali no Getsêmani e se estendeu até a sua condenação e até o seu caminho à cruz do Calvário. Por isso Jesus diz: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo.
Cristo estava necessitado desta glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Jesus, como ser humano, precisava de carinho, precisava de autoafirmação. Ele precisava da autoafirmação do Pai, de que o Pai estava contente por ele estar cumprindo com a missão fielmente dada pelo Pai. Por isso ele diz: glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele não morreu como mártir, não. Jesus não morreu como mártir. Ele morreu voluntariamente, porque ele aceitou morrer para resgatar a humanidade e para reivindicar o caráter do Pai. Queridos, Jesus Cristo, ele morreu voluntariamente, cumprindo o motivo da sua encarnação, sua morte sacrificial na cruz pelos pecados do mundo. Quando aqui em João capítulo 17, verso 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Este conhecer é mais do que obter informações acerca de Deus. Nós temos que conhecer a Deus experiencialmente, ter uma experiência pessoal com o nosso Pai, ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo, nosso Salvador. Nossa experiência com Cristo não é de segunda mão. Nossa experiência é de primeira mão. Nós nos assentamos aos pés de Jesus Cristo. Nós sentimos o amor dele. Nós declaramos o nosso amor. Queridos, nós todos somos filhos e filhas de Deus porque fomos gerados pelo Espírito Santo e temos uma experiência de primeira mão com Jesus Cristo. Por isso somos filhos e filhas. Deus não tem netos. Deus não conhece netos. Ou você é filho e filha de Deus, ou você não será mais nada de Deus. Na parte de segunda-feira, Jesus orou por seus discípulos. Por que Jesus orou tanto pela unidade dos discípulos? Ele viu até o momento da sua morte que ainda os discípulos estavam divididos, estavam contendendo entre eles para ver quem seria o maior. Queridos, seria um fracasso a igreja cristã fundada por Jesus Cristo se aquele espírito de divisão, de contenda continuasse entre os discípulos. Por isso Jesus, nesta última oração sacerdotal de João 17, orou intensamente não só por si mesmo, mas também pelos discípulos, para que se amassem uns aos outros, para que se unissem, para que o mundo cresça que Jesus Cristo é o Salvador. Os discípulos precisariam se amar. Nós hoje precisamos nos amar. Nós hoje precisamos nos edificar mutuamente, falando bem uns dos outros, tolerando os erros dos outros. Queridos, na oração de Jesus Cristo, convido você para ler João capítulo 17, versos 9 em diante. João capítulo 17, versos 9 em diante. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. O mundo jaz no maligno. Jesus disse: o príncipe deste mundo é Satanás. Jesus não está orando pelo mundo. Jesus está orando por aqueles que creem nele e por aqueles que iriam no futuro crer nele. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E agora o verso 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Queridos, a divindade é plural. Façamos o homem à nossa imagem. Eis que o homem se tornou conhecedor do bem e do mal como um de nós. Isto está lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e o verso 22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Na semana da criação, como está revelado aqui em Gênesis capítulo 1, verso 26, Deus disse: façamos o homem, é plural. A nossa imagem, isso é plural. Ali na criação estava um Deus, mas não uma só pessoa, porque ali estava o Pai, ali estava o Filho e ali estava também o Espírito Santo, conforme está revelado em Gênesis capítulo 1 e o verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Espírito de Deus, eles estavam ali. Por isso Deus usa o verbo no plural, façamos o homem à nossa imagem. E agora em Gênesis 3:22, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E agora, queridos, em João capítulo 17, verso 13, mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. A alegria de Cristo era cumprir com a vontade do Pai. E era a perspectiva de voltar para o Pai, voltar para o céu. Ele veio do céu e ele voltaria para o céu. E a sua obra não estaria completa lá no céu enquanto ele não levasse aqueles pelos quais ele morreu. Por isso ele diz, mas agora vou para ti e digo isto no mundo para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Quem tem uma alegria completa em si mesmos? Nós que amamos a Jesus. Nós precisamos ter uma alegria completa em nós mesmos, porque Cristo morreu e ressuscitou e subiu ao céu e voltará para nos levar para junto dele. E o verso 14. Dei-lhes a tua palavra. Jesus Cristo deu aos discípulos a palavra viva, a palavra de Deus. E o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Louvado seja Deus, porque você e eu não somos do mundo. Nós somos de Deus. Nós somos do reino espiritual de Deus. Nós somos cidadãos do céu. Por isso o mundo não nos ama. Por isso o mundo nos aborrece, porque nós não estamos ainda no céu. Queridos, isto me alegra, isto me conforta, porque Jesus vai voltar em breve e vai nos levar para o céu, para junto dele. E lá realmente nós estaremos num lugar próprio. Por isso, queridos, estas palavras aqui no verso 14 são bem esclarecedoras. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu. Você se sente perseguido? Você se sente odiado? Você se sente traído nesta terra? Você não encontra felicidade plena nesta terra? Lembre-se que aqui não é o nosso lugar. O mundo nos aborrece, porque aborreceu a Jesus. E o verso 15 diz, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus Cristo não quer que você se isole totalmente do mundo. Queridos, o cristianismo não é você se isolar dentro de um mosteiro, dentro de 4 paredes, ficar isolado do mundo totalmente. Queridos, Jesus vivia uma vida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. E você e eu deveríamos viver uma vida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. No monte da oração nós obtemos a semelhança de Deus, a santidade de Deus, o batismo do Espírito Santo, mas no convívio com as multidões nós revelamos o poder que em nós habita. Queridos, por isso Jesus diz, não oro para que os tires do mundo, porque ainda não é hora de Deus nos tirar do mundo. Quando Jesus Cristo voltar, Ele nos arrebatará para o céu, vai nos tirar do mundo. Por enquanto, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Os padrões do mundo não são os meus padrões. Os costumes do mundo não são os meus costumes. A comida do mundo não é a minha comida. As bebidas que eles usam não são as bebidas que eu uso. Os programas que eles assistem na televisão não são os programas que eu assisto. A roupa que eles vestem não é a roupa que eu visto. O dia que eles guardam não é o dia que eu guardo. Todo o programa dos filhos e filhas de Deus é diferente, queridos, porque o programa dos filhos e filhas de Deus nesta terra, ele é ditado pela Bíblia. O assim diz o Senhor, o padrão nosso é a Bíblia, o sol é a Escritura, e o nosso sonho é o céu, é para lá que nós vamos. E o verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Queridos, o que Jesus Cristo mais quer depois de nos salvar com seu próprio sangue, o que Ele mais quer é nos santificar através do Espírito Santo, através do estudo diário da sua palavra. Nós estamos sendo santificados. A santificação é obra da vida toda. Santificação é o processo do Espírito Santo tomar a mente de Cristo e implantar a mente de Cristo em você. Colocar em você o caráter de Cristo, o temperamento de Cristo, a personalidade de Jesus Cristo. Isto é santificação que dura a vida toda. E o verso 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. O Pai enviou o Filho, e o Filho envia você, envia a mim. Nós estamos aqui nesta terra com uma missão bem específica: revelar Deus ao mundo.
honrar e glorificar o nosso Pai. Mostrar que a lei do nosso Pai é santa, justa e boa. O mundo odeia a lei dos 10 mandamentos. Satanás odeia a lei dos 10 mandamentos. Mas os filhos gerados pelo Espírito Santo, eles têm prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor está gravada no nosso coração. Queridos, Jesus disse: eu os envio ao mundo. Por que é que Jesus nos envia? Para falarmos do amor, para revelarmos o amor, para mostrarmos que o sangue de Jesus Cristo nos salva. E agora, salvos em Jesus Cristo, todos seremos santificados, tornando-nos semelhantes a Jesus, para um dia podermos receber a glorificação, a coroa de glória, na segunda vinda de Jesus. E o verso 19: e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus buscou desenvolver a sua santificação durante todos os dias, durante os 33 anos que viveu na terra, buscando dia a dia santidade, santidade, santidade. E Deus quer que você também busque cada dia da sua vida, andando com Jesus Cristo, santidade. Mais santo ainda, Senhor, mais santo ainda. Cada dia, ore: Senhor, dá-me da tua santidade, porque tu és santo. Senhor, escreve na minha testa santidade ao Senhor. Na parte de terça-feira, por aqueles que vierem a crer em mim, estava se referindo a Samuel Ramos? Estava se referindo a você? Nós fomos alcançados pela graça de nosso Senhor. O amor de Deus, as boas novas da salvação chegaram até você e até mim. E o amor de Deus nos envolveu. E nós fomos atraídos pelo Espírito Santo. E abraçamos a Jesus como Salvador. E nascemos da água e do Espírito, gerados pelo Espírito Santo. Queridos, você e eu estávamos presentes na oração de Jesus, de João capítulo 17. Abra a sua Bíblia. Vamos ler o capítulo 17, versos 20 a 24. Versos 20 a 24. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você e eu, nós como comunidade de Cristo, nós somos um. Este um é uma unidade composta, não é um absoluto. Quando Jesus diz em João 17, verso 21, para que todos sejam um em propósito, um em natureza, nós somos um em natureza, porque todos temos a natureza humana. Somos um em propósito, porque todos temos um só propósito: amar o Pai, obedecer o Pai, revelar o Pai diante do mundo. Portanto, somos um. Embora sejamos milhões de homens e mulheres gerados pelo Espírito Santo, mas somos um. É uma unidade composta. Assim também, o Pai e o Filho são um composto, porque é o Pai e é o Filho. O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. Assim como você não sou eu e eu não sou você, mas somos um em propósito. Qual era o propósito do Pai e do Filho? Salvar a humanidade. Um em natureza, porque tanto o Pai como o Filho e o Espírito Santo têm natureza divina, mas tem um só propósito: salvar a humanidade. E ainda o verso 21 diz que a única maneira de nós mostrarmos ao mundo e convencermos o mundo de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo é se nos amarmos, se nós formos unidos, tivermos unidade entre nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A igreja cristã do primeiro século influenciou o mundo pagão romano, porque os pagãos olhavam para os cristãos que se amavam, que se ajudavam mutuamente, que comiam juntos e diziam: vejam como eles se amam. Como é que a comunidade de fora da igreja, como é que as pessoas consideram você, a sua igreja? Será que eles veem amor entre nós? Um edificando o outro, um ajudando o outro? Queridos, assim é que nós temos que viver para que o mundo creia que Jesus Cristo é o Salvador. E o verso 22, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Jesus está falando como homem, porque ele ainda não estava no céu. Eu lhes dei a glória que tu me deste. O Pai deu a glória ao Filho e o Filho dá a glória para você.
E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. É unicamente pelo poder do Espírito Santo que nós somos um. E o verso 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Vejam o sonho de Jesus Cristo, perfeição em unidade. Antes da morte de Cristo, não havia perfeição em unidade entre os discípulos. Eles brigavam, eles contendiam, eles buscavam as melhores posições, o espírito de superioridade. Mas depois da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, durante aqueles 10 dias que eles ficaram no cenáculo orando e confessando seus pecados para que pudessem receber o batismo do Espírito Santo, durante aqueles 10 dias, as divergências foram colocadas de lado, os pecados foram confessados e eles se tornaram perfeitos em unidade. Por isso o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Este é o sonho de Deus para com você e comigo, com a nossa igreja. Por isso diz aqui, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. E agora eu quero ler João 17, o verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero, onde eu estiver, também que eles estejam comigo. Jesus se comprometeu dizendo, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou subir para o céu. Mas eu quero que aqueles por quem eu morri, aqueles que me amam, eles também possam ir para o céu comigo. Queridos, Jesus se comprometeu a ir para o céu, mas voltar buscar aqueles por quem ele morreu. Isto nos conforta, é a nossa esperança. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Jesus não nos desampara. Jesus, agora que está lá no céu, sentado na glória, ele não esqueceu de você, ele não esqueceu as promessas, ele não esqueceu o quão difícil é viver nesta terra. Esta terra não é um lugar bom para se viver, queridos, porque o mundo jaz no maligno, e o príncipe deste mundo é Satanás. E Jesus sabe disso, de quão angustiosa é a vida, quão sofrida é a vida dos filhos de Deus nesta terra. E Jesus, que agora está lá na glória, não se esqueceu dos 33 anos que ele viveu aqui. Por isso ele disse, eu quero que aqueles por quem eu morri estejam comigo onde eu estiver. E diz mais, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. O plano da salvação, o plano de Jesus Cristo morrer pela humanidade caída, já nasceu na mente da divindade antes de Deus criar Adão e Eva. O plano da salvação já existia. Mas por quê? Porque o pecado já existia. Lúcifer já tinha se rebelado no céu. Por isso já existia um plano da salvação para o planeta Terra que seria criado, Adão e Eva que seriam criados, porque Deus sabia que o planeta Terra seria um lar para o Filho de Deus e que o Filho de Deus se tornaria o segundo Adão. Queridos, nós estamos plenamente dentro dos planos do Pai. Nós estamos plenamente dentro dos planos da divindade. Jesus virá nos arrebatar para o céu e nós estaremos para sempre com Ele. Porque este foi o propósito que nasceu na mente de Deus antes da fundação do mundo. Nós seremos glorificados juntamente com o nosso irmão querido Jesus Cristo, o nosso irmão mais velho. Queridos, você e eu, comprados pelo sangue de Jesus, nós ocuparemos no céu uma posição superior à dos anjos não caídos. Porque os anjos são criaturas de Deus, mas você e eu somos filhos gerados pelo Espírito Santo. A intimidade entre você e Jesus Cristo é muito maior, porque somos filhos gerados. Você já pensou nisso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Na parte de quarta-feira, unidade entre os cristãos. Queridos, muitos perguntam, como é que nós podemos ter unidade sendo tão diferentes uns dos outros? Qual é este conselho? Unidade naquilo que é essencial. O que é essencial? As 28 doutrinas fundamentais que temos. Liberdade naquilo que não é essencial. E caridade em todas as coisas. Vamos usar de caridade em todas as coisas onde divergimos uns dos outros. Quando a Bíblia fala de unidade entre os cristãos, não está falando somente de unidade entre os membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Está falando de unidade entre os cristãos.
E cristãos não são somente os adventistas, os católicos, os batistas, os assembleianos, os da congregação cristã, os da Igreja Deus e Amor, da Igreja Universal, todos são cristãos. E tem que haver unidade entre nós. Temos que nos respeitar. Aqueles que não pensam como nós precisam ser respeitados. Queridos, unidade entre cristãos exige que você e eu convivamos pacificamente com aqueles que não pensam como nós pensamos. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 9. Vamos ver aqui em Marcos capítulo 9 e os versos 38 em diante. Marcos capítulo 9 e os versos 38 em diante. Aqui em Marcos capítulo 9 e o verso 38 diz: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. Ou seja, vimos um que estava expulsando demônios, mas não é membro da nossa igreja. E nós lhe o proibimos. Olha que coisa feia, queridos. Imaginem se Jesus ia apoiar e aprovar tal atitude dos discípulos. E nós lhe o proibimos porque não nos segue. Ou seja, ele não é membro da nossa igreja. Qual foi a resposta de Jesus? Verso 39. Jesus, porém, disse: Não lhe o proibais. Quem é que pode proibir alguém de pregar? Quem é que pode proibir alguém de falar do amor de Jesus Cristo? Ninguém. Jesus Cristo disse: não proíbam ninguém. Por quê? Ninguém há que faça milagres em meu nome e possa logo falar mal de mim. Se está falando em meu nome, pregando em meu nome, deixe que ele prossiga, não proíbam. E Jesus diz no verso 40, porque quem não é contra nós é por nós. Queridos, nós somos muito intolerantes, sabiam? Nós somos muito intolerantes, porque alguém não fala exatamente como eu acho que ele deveria falar. Porque Deus não se revelou exatamente como eu acho que Deus deveria se revelar àquela pessoa. Eu proíbo de pregar, eu proíbo de assumir os púlpitos da igreja. Queridos, não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. Nossos irmãos que não são membros da nossa igreja, nossos irmãos cristãos que são de outras denominações, eles estão seguindo e adorando Jesus. Eles podem não crer como você crê, eles podem não ter toda a luz que você tem, mas, queridos, aqueles que têm uma luz maior devem ser tolerantes com aqueles que ainda não têm essa luz maior. De que adianta luz maior e ser intolerante? Que tipo de espírito está agindo naqueles que são intolerantes? Se você disser: eu tenho uma luz maior, eu guardo os mandamentos de Deus, você ainda não guarda os mandamentos de Deus. Queridos, que espírito está agindo neste que diz ter uma luz maior? Não é o Espírito Santo. O Espírito Santo produz em você paz e harmonia com os seus irmãos. O Espírito Santo produz em você um espírito de tolerância com os outros. E em Lucas ainda, capítulo 9, e o verso 41, diz: Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Se um copo de água dado para um discípulo de Cristo está registrado no céu, e esta pessoa será recompensada, ele não perderá o seu galardão. Queridos, muito mais aqueles que pregam de Jesus Cristo. Agora eu convido você para ler comigo João capítulo 10 e o verso 16. Abra sua Bíblia. João capítulo 10 e o verso 16. Jesus disse: Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus não tem todos os seus filhos e filhas dentro de uma só igreja. Deus tem filhos e filhas em todas as igrejas, em todas as religiões. Por isso nós temos que abrir a nossa mente, abrir os nossos olhos. E o verso 16 está falando: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Haverá um rebanho e um pastor. Mas isto não é hoje, será naquele dia, queridos, quando Jesus Cristo voltar. Ele vai juntar, ele vai reunir todos os seus filhos e filhas de todas as igrejas, pessoas sinceras, pessoas que seguiram fielmente a pequena ou grande luz que tinham. E eles serão arrebatados para o céu. E haverá um rebanho, um só pastor, que se chama Jesus Cristo. E nós todos, irmãos, que nos edificamos mutuamente, viveremos em paz e em harmonia no céu.
Queridos, Deus é honrado quando nós nos amamos, quando nos tratamos com cortesia, com respeito. A Bíblia diz em Salmo 133, verso 1, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus é desonrado quando irmãos e irmãs em Jesus não se conversam, não se olham, não se perdoam. Paulo faz um pedido aos irmãos, dizendo: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e o verso 10. Quais são as causas de divisão dentro da igreja? A inveja é uma delas. A inveja diz no livro Patriarcas e Profetas, na página 402. Ali diz que a inveja é um dos mais satânicos característicos que podem existir no coração humano e um dos mais funestos nos seus efeitos. A inveja, queridos, transformou anjos em demônios, mas a humildade transforma pecadores em santos homens e santas mulheres de Deus. Outra causa de desunião, de desavença dentro da igreja é a crítica. Queridos, se vocês querem fazer alguma crítica, façam a autocrítica. Se autoavaliem. Se praticarmos a autocrítica, buscando diligentemente conhecer nossas próprias faltas, nossos próprios defeitos de caráter, não teremos tempo para olhar para os defeitos dos outros nossos irmãos. Martinho Lutero uma vez disse: eu tenho mais medo do meu coração do que do Papa e todos os seus cardeais. Você tem que ter medo mais do seu coração, porque a Bíblia diz: enganoso é o coração humano, quem o conhecerá? Nós não precisamos ficar desconfiando dos nossos irmãos, nós temos que desconfiar de nós mesmos. Autodesconfiança. Desconfie de si mesmo para poder confiar plenamente em Jesus Cristo. Se nós não praticarmos a autocrítica, vamos praticar a crítica, criticando e falando mal de todos aqueles que não concordam conosco. Nos tornaremos mexeriqueiros, passadores de disque-disque, caluniadores, murmuradores, semeadores de discórdia. No livro Educação, na página 235, nós lemos assim: pensamos com horror nos canibais que se banqueteiam com a carne quente e trêmula das suas vítimas. Mas serão os resultados desta prática mais temíveis do que a agonia e a ruína causada pela difamação dos intuitos, pela mancha da reputação, pela dissecação do caráter? O falar mal uns dos outros não seria pior do que os canibais comendo a carne ainda trêmula das suas vítimas? Livro Educação, página 235. Em uma das suas reflexões, o escritor indiano Rabindranath Tagore, ele suplicou, dizendo: Senhor, fortifica o meu olhar, para que eu veja os meus defeitos, os defeitos da minha própria alma, e fecha os meus olhos de modo que eu me esquive a ver e comentar os deslizes alheios. No livro Testemunhos para Ministros, na página 504 e 505, nós lemos assim: existem alguns que vigiam com a mente e os ouvidos abertos para captar os escândalos que estão no ar. Seu lema parece ser: conte e nós contaremos. Esses mexeriqueiros fazem a obra de Satanás com surpreendente fidelidade. Não poderão estar no céu. Na parte de quinta-feira, uma fé compartilhada com amor. Em João capítulo 17, verso 3, diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro. Conhecer a Deus. Você conhece a Deus? O que significa conhecer a Deus? Abra sua Bíblia agora em 1ª carta de João, capítulo 2. Na 1ª carta de João, o capítulo 2, e vamos ver o que João fala sobre o conhecer a Deus. 1ª carta de João, capítulo 2, e vamos ver então o verso 3 até o verso 6. Aqui lemos: e nisto sabemos que o conhecemos. A Bíblia explica o que é conhecer a Deus, completando o verso 3: se guardarmos os seus mandamentos. Nós provamos, nós damos evidência de que conhecemos a Deus,
quando nós obedecemos a Deus. Porque quando nós dizemos conhecer a Deus e não obedecemos os mandamentos de Deus, nós estamos dizendo não conhecemos Deus. Porque é impossível conhecer a Deus e não obedecê-lo. Não existe relacionamento entre Deus e você sem a palavra obediência. A obediência faz parte dos seres humanos, pecadores como nós somos, em relação a esse Deus Todo-Poderoso que tudo criou. Ele é soberano, ele exige obediência. Ele morreu por você, Jesus Cristo morreu por você. E agora, uma vez salvos em Jesus Cristo, ele exige obediência. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Por isso diz aqui, nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. E agora o verso 4. Aquele que diz, eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Queridos, é muito sério o que João fala aqui. É mentiroso aquele que diz que conhece a Deus. É mentiroso aquele que diz que ama Jesus Cristo e se nega a guardar os 10 mandamentos. Mas eu não consigo guardar os 10 mandamentos. Você e eu não conseguimos, mas pela comunhão com Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo que em nós habita, nós nos tornamos obedientes. A obediência é praticada pelos méritos de Jesus Cristo. É a mente de Jesus Cristo, mente obediente, que é implantada na sua mente e você se torna obediente a Deus. Você tem prazer em obedecer a Deus, porque Jesus Cristo, ele tinha uma mente obediente. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. No Evangelho de João capítulo 15, nos fala sobre a mente de Jesus Cristo. João capítulo 15 e o verso 10. Vamos ler. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Como é que Jesus Cristo permaneceu no amor do Pai, guardando os mandamentos do Pai? Como é que você pode permanecer no amor de Jesus Cristo, guardando os mandamentos de Jesus Cristo? Você não conquista o amor de Jesus Cristo guardando os mandamentos. Não, Jesus Cristo morreu por você e Jesus Cristo o salva sem você guardar mandamento nenhum. Mas depois que você está salvo em Jesus Cristo, para você permanecer no amor de Cristo, agora Jesus Cristo dá mandamentos para você. Mas ele não só dá os mandamentos, ele derrama sobre você o Espírito Santo, que em você habita, que o capacita, que implanta em você a mente obediente de Jesus Cristo. Glória ao meu Jesus Cristo, que não só morreu por mim, mas que ressuscitou por mim, que não só ressuscitou, mas também subiu ao céu e derramou o Espírito Santo, e ele habita em você e em mim, e ele nos dá a mente de Jesus, ele nos comunica a vida de Jesus, para que nós sejamos semelhantes a Jesus. Por isso, queridos, voltando para 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, 1 João capítulo 2, agora o versos 5 e 6. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Guardar a palavra de Deus é obedecer a palavra de Deus. Aqueles que obedecem a palavra de Deus, o amor de Deus está neles aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. E o verso 6. Aquele que diz que está nele, está falando de Jesus, aquele que diz que está em Jesus, também deve andar como ele andou. Um cristão convertido, sincero, que ama a Deus, não vai dizer, Jesus foi batizado no meu lugar, eu não preciso me batizar. Ele não vai dizer, Jesus lavou os pés dos discípulos, eu não preciso lavar os pés dos discípulos. Jesus foi obediente, eu não preciso ser obediente. Jesus guardou o sábado, eu não preciso guardar o sábado. Jesus Cristo amou os inimigos, eu não preciso amar os meus inimigos. Queridos, Jesus sempre agiu como o nosso exemplo. Jesus veio para viver não como Deus na terra, ele veio para viver como um homem, exemplo de homem que vive na dependência do Pai. Você e eu devemos viver na dependência do nosso Pai e seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha o Espírito Santo habitando nele. Você e eu também temos o Espírito Santo habitando em nós. Por isso aqui no verso 6 diz, aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou.
também deve viver como ele viveu, também deve amar como ele amou, também deve obedecer como ele obedeceu. Aleluia! Glória ao Deus que nos amou e nos revelou o seu amor através de Jesus Cristo e nos batizou com o Espírito Santo. Queridos, ao terminar esta lição, eu quero ler para vocês o voto que João Wesley orientou a sua igreja metodista a fazer para ter unidade na igreja, para que existisse união entre os irmãos. Veja só o voto que ele sugeriu para a sua igreja. Isto foi em 1752. Um grupo de piedosos homens, apelidados de metodistas, entre os quais estava João Wesley, assinaram o seguinte pacto que cada um colocou na parede do seu escritório. Vou ler para vocês. Fica estabelecido entre nós que assinamos este documento que não ouviremos nem procuraremos saber de más informações a respeito dos outros. Que no caso de ouvirmos algum mal uns dos outros, não seremos afoitos em acreditar. Que tão logo for possível, comunicaremos oralmente ou por escrito à parte acusada aquilo que ouvimos. Que tão pouco o mencionaremos depois a outra pessoa qualquer. Que não faremos exceção a nenhuma destas regras, a menos que nos julguemos absolutamente obrigados em reunião de grupo a fazê-lo. Queridos, minha sugestão é que este pacto seja também o nosso pacto, que seja fixado no mural da igreja, que seja pendurado na parede das nossas casas e que seja colocado nas paredes da nossa memória. Queridos, deixo com vocês o conselho que está em Tiago, capítulo 4, verso 11. Irmãos, não falem mal um do outro. O mandamento de Jesus Cristo é que nos amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Que a graça e a paz de meu Senhor Jesus permaneça com você. É a minha oração. Amém.